Nós estamos de volta com o programa que discute sobre cyberbullying, com a presença de Andréa Jota, psicóloga, professora do Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação da PUC de São Paulo. Também recebemos Antônio Zuin, professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos e autor do livro Cyberbullying contra Professores. A gente estava falando a respeito de vários temas, né, chamando a atenção das pessoas. Eu queria saber de vocês o que vocês pensam de uma questão interessante. Tem até um exemplo aqui. No ano passado, um jovem de 16 anos, filho da cantora paraibana Valquíria Santos, cometeu suicídio após ter sido alvo de comentários homofóbicos publicados em uma rede social. E aí a gente entra no seguinte sentido. Será que existe uma maneira de punir essas pessoas que fazem isso, que praticam o cyberbullying? A tecnologia, a gente sabe que está caminhando nesse sentido. Agora, a legislação, me parece que ainda não tem, né, uma punição efetiva para que a pessoa fale assim, não vou fazer isso, porque se eu fizer, eu vou para a cadeia. Então, eu queria que vocês falassem a respeito desse assunto, que eu acho que é o principal da questão, porque a partir do momento que houver punição exemplar, as pessoas vão pensar duas vezes em praticar o cyberbullying. Pode falar, professora, fique à vontade, depois o professor também complementa. Então, a gente vem estudando virtualidade ao longo dos últimos pelo menos 20 anos. Tá? O núcleo começou em 98, nós estamos em 2022, então a gente já tem um tempo aí de briga, né, com as leis de proteção de tudo na internet, né? A internet tem por característica essa coisa mais, como é que eu te dizer, sem lei. A gente vem tentando legislar dentro da internet, criar leis que protejam, né, o ser humano aí dentro, mas o que a gente tem percebido é que as leis não vêm com prevenção, elas vêm com elas vêm como para consertar aquilo que já aconteceu. Então, não adianta, a gente não consegue fazer com que as leis venham para prevenir as coisas, mas primeiro as coisas acontecem e aí depois a gente consegue, de alguma forma, legislar e colocar uma lei ali a respeito daquilo. Do ponto de vista psicológico, a gente sempre pensa que as leis são necessárias a partir do momento em que o ser humano não consegue dar conta, né, de si mesmo naquele meio. Então, como sociedade, a gente gostaria muito de construir uma internet muito mais consciente. Uma internet que possibilitasse as pessoas a crescer, a se desenvolver, a serem cada vez mais saudáveis lá dentro. E isso é sempre uma escolha do ser humano. Você legislar na internet é uma coisa fácil? Não, não é. Mesmo países desenvolvidos têm muitos problemas com as suas próprias leis. Aqui no Brasil, sem a ajuda dos grandes mantenedores da internet, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas Google, Amazon, fique à vontade, e Facebook e Instagram, e aqueles grandões mesmo ali que mantêm o controle através dos algoritmos, eles têm que estar juntos. A partir do momento em que você tem problemas, de repente, num aplicativo como o Telegram, e o Telegram não tem nem alguém que responda pela empresa aqui no Brasil, fica muito difícil de você legislar dentro de uma plataforma que não tem nenhum representante daquela plataforma aqui nesse país. Então, em países mais desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, existem coisas do Canadá, existem coisas que são obrigadas do ponto de vista para você estar naquele, né, para você poder estar na internet daquele país, você tem uma série de coisas que são obrigadas para que você possa atuar naquele país. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem esse tipo de legislação que coíbe né, a captação de dados, a disseminação de bullying ou cyberbullying. Você não tem um freio para isso. E aí, como você não tem um freio,
vira uma coisa muito maior do que se você pudesse tirar isso da rede antes, né? Então, a amplitude que às vezes um bullying e um cyberbullying podem alcançar é muito maior se você não tem o auxílio dos grandes. Agora, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério, que é o WhatsApp ser gratuito. O WhatsApp e o Facebook, que são as redes do Zuckerberg, eles são a internet gratuita. Então, se você pergunta para a classe C, D e E se eles têm internet, eles dizem que não. Aí você pergunta, mas ué, você não usa o WhatsApp? Ah, mas o WhatsApp não é internet. Então, se você não consegue tirar, né, tipo, isso de alguma forma também faz com que as pessoas não possam buscar conhecimento e buscar a fonte daquelas informações em outras redes. Acabam acreditando naquilo que lhes é passado por aquele canal que eles têm. Então, existem coisas para você legislar na internet, para que essas legislações sejam realmente efetivas e não fiquem só trabalhando nessa questão posterior. Então, o menino se matou, então a gente vai tentar criar uma lei para isso. Ou você educa, né, ou você tem que ter alguma coisa que venha de instâncias maiores e com auxílio, né, de todo mundo que está aí dentro da tecnologia. Com certeza. Professor, é aquela história que a professora está falando, né? Depois que a boiada sai, aí vai fechar a porteira, quer dizer, não adianta. Como é que o senhor avalia toda essa questão também, professor? Pois é, em relação à questão da punição, né? Atualmente o que se tem é uma situação em que essas práticas de cyberbullying, por exemplo, né, que são cometidas, né, elas passam a ser associadas àquilo que já está no Código Penal brasileiro, né, que é a questão dos crimes de calúnia, injúria e difamação, né, a questão da exposição de imagens de conteúdo íntimo, né, que é inclusive uma prática de cyberbullying, né, que é o cyberbullying da pornografia de vingança, né, quando, por exemplo, acontece uma situação em que um namorado ou namorada se desentendem, aí um deles posta imagens íntimas, né, de ambos na rede social, né, enfim, né, tem essa adequação, né, mas de fato, o trabalho preventivo, ele seria central, né, decisivo. E acho que a gente tem que se debruçar cada vez mais em pensar nessas formas de prevenção, né. Essa é uma coisa que envolve questões voltadas ao processo formativo mesmo, né. E nesse sentido, as escolas, elas têm que, digamos assim, assumir a importância, né, de conduzir uma discussão contínua, que não seja, por exemplo, uma palestra dada a cada 6 meses sobre a temática, né? Quer dizer, as temáticas do bullying e cyberbullying têm que ser temáticas constantes discutidas nas escolas, né? Não só em termos de palestras, mas como conteúdos também, no meu entendimento, das próprias disciplinas, né? E para isso, para se fazer com que se crie uma espécie de clima cultural que promova, né, a construção de políticas públicas, aí sim de caráter preventivo em relação ao bullying e ao cyberbullying, né? Eu acho que a construção dessas políticas seria de fundamental importância, né? Isso na esfera educacional, na esfera formativa, né? Agora, se a gente pensar, por exemplo, na lógica da fake news, né, na lógica estrutural das fake news, né, que se fundamentam, né, principalmente, né, numa espécie de agressão, né, contínua, né, em relação a grupos ou pessoas, enfim, né. Aí nós temos que pensar também na responsabilização desses gigantes aí que a Andrea citou anteriormente, né. O governo tem que estar presente também, né, nessa, digamos assim, nesse contato com esses gigantes, né, para que se tomem providências urgentes, né? Porque a gente sabe também dos efeitos devastadores das fake news. Então, que a lógica delas é exatamente a questão da fragmentação, são informações absolutamente fragmentadas que são tomadas como verdades absolutas. E, portanto, são completamente descontextualizadas das situações em que elas foram engendradas, né, e das consequências que podem ter no presente e no futuro, né? Com certeza. Então, acho que, nesse sentido, a gente tem essa dupla dimensão, né?
quer dizer, um procedimento formativo que tem que ser calcado realmente cada vez mais, né, em se pensar como se pode prevenir situações como essa, né, que não ocorrem só no Brasil, não, né? A gente tem casos de suicídio de adolescentes, e principalmente adolescentes do sexo feminino, né? Principalmente do sexo feminino, tem uma questão de gênero muito interessante aí presente também. Em países do exterior, por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, enfim, né? E que só chocam, né? Quando se transforma em uma espécie de notícia de jornal, enfim, né? Mas precisam ser questões discutidas cotidianamente, de modo que as instituições sociais se responsabilizem, enfim, né? Pela forma como se podem ser elaboradas, como eu falei anteriormente, as políticas públicas, e também situações em que se breque, né, enfim, né, que se impeça a propagação, principalmente das fake news, né, eu diria. Com certeza. Principalmente não como nós. E o professor me lembra uma coisa interessante, viu, professor? Quando a gente começa no rádio, a gente começa ou começava, né? Hoje já é diferente. Mas quando a gente começava no rádio antigamente, a gente começava como rádio escuta. E o rádio escuta era aquele que primeiro recebia a informação. E era necessário, para passar para o locutor, né, do noticiário, porque o rádio escuta pegava a informação e levava para o locutor lá do noticiário. Tinha que checar 3, 4, 5, 6 fontes. Então, acho que o que está acontecendo hoje é que todos nós temos de ser um pouco rádio escutas, porque a gente escuta de tudo, como a professora falou, né? O próprio Facebook, fake news à vontade. E é importante a checagem disso, né? Principalmente com fontes confiáveis de notícia, checar de fato se aquela informação procede ou não, porque o que está acontecendo, lamentavelmente, é um descontrole. Agora, é fundamental que a gente volte a falar sobre esse tema, né? Porque tanto o professor como a professora falaram em assuntos muito importantes aqui, questões que são relacionadas à nossa vida. Hoje nós vivemos, né, dentro de uma grande rede social, é a nossa vida agora. Né, tanto o Facebook, tudo aquilo que existe, Facebook, né, Instagram, o próprio WhatsApp, como a professora se referiu, que está todo mundo ali no WhatsApp, é um negócio impressionante. Então, daria, sem dúvida nenhuma, para a gente fazer um próximo programa. De qualquer forma, agradeço vocês, nosso tempo, lamentavelmente, está acabando, mas agradecer ao professor, a professora, e, de repente, a gente pode ter um outro encontro para falar sobre isso, e aqui, né, aqui no estúdio, com o professor, com a professora, para a gente poder tomar um café também. Não é verdade? Nós também estamos aprendendo a fazer tudo, viu, professor? Estamos reaprendendo a fazer televisão, tá bom? Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição também de outras oportunidades. Prazer aí estar dialogando com a Andréa também. Muito obrigado, professora. Obrigado a vocês pelo convite. Também a gente está aqui à disposição. O núcleo tem vários profissionais, caso eu não possa, existem outros, e a gente continua conversando e tentando aí ver se a gente faz uma internet mais saudável para todo mundo. Eu agradeço Andréa Jota, psicóloga e professora do Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação da PUC São Paulo. Também agradeço a participação de Antônio Zuim, professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos e autor do livro Cyberbullying contra Professores. Agradeço também a você que nos prestigiou. E lembro, se você quiser rever esse ou outros de nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br. Grande abraço a todos, até a próxima.